Deus seja louvado. Amém. Meus irmãos amados e queridos, eu estava aqui na comunhão e Deus trouxe 2 testemunhos para que eu possa contar para essa irmandade. Já saúdo a todos com a paz de Deus e a minha todas as saudações. Irmãos, há alguns anos atrás, os irmãos que são mais chegados, que me conhecem, sabem que eu trabalho na área de construção civil, né? Então ali debaixo de um sol, irmão, peguei um serviço difícil ali e rebocando as paredes. E Deus sempre falava para mim, olha, você desce em jejum, vai se consagrar, vai orar, que eu vou fazer uma obra. E eu ali descia para aquele determinado lugar para trabalhar. E eu trabalhando, e um dia percebi que tinha um rapaz ali, e cheio de tatuagem, cheio de coisas e cheio de coisas penduradas. E eu vi que aquele rapaz tinha dias que ele fazia trabalhos de macumba, e ele também, às vezes o demônio pegava ele, e acabei fazendo uma amizade com ele ali. Comecei a ser uma pessoa gentil, né? Demonstrar, dar bom testemunho. Comecei a conversar com ele. E comecei a falar, eu sirvo a Deus por graça e misericórdia. E um dia Deus falou assim para mim, começa a pregar para ele. Essa é a sua missão. Irmãos, eu ali rebocando as paredes, trabalhando, ele aparecia ali e comecei a falar que ele era um escravo de Satanás. Então descobri que ele era um pai de santo. Olha a obra que Deus faz na nossa vida. Irmãos, comecei a falar de Deus para ele, e ele meio que fugia daqui e dali. E um dia o Senhor falou assim, olha, você vai se consagrar. E eu aproveitei que na época eu gostava muito de subir no monte para orar. Orei, fiz consagração, desci. Eu pregando ali para ele, por misericórdia Deus me deu algumas coisas para falar para ele. E eu comecei a falar, olha, o dia que você entender o sacrifício de Jesus Cristo, que Jesus morreu na cruz para te salvar, você é escravo de Satanás. E ele falou assim para mim, olha, se você soubesse, eu sou pai de santo nervoso, eu fiz pacto, e isso, começou a falar. E eu falei assim, eu entendo sim, mas o Senhor pode te libertar. E ele falou, olha, se eu soltar o diabo aqui no meu corpo, ele te pega aí. Ele falou que esse tipo me ameaçar, já vi que era o inimigo na boca dele. E eu falei para ele, olha, se você soltar aí o diabo se manifestar, eu falo em nome do Senhor Jesus e ele tem que sair. Uma autoridade de Deus me tomou tão forte naquele momento, irmão. Eu fui tomado por uma glória e falei, rapaz, agora eu vou te pregar o que Deus me manda te pregar. Você é escravo de Satanás, você está preso na garra de Satanás. Um dia eu fui assim, escravo na bebida, de tantas outras coisas, e hoje eu estou liberto. Hoje eu tenho felicidade, eu tenho paz. E enfim, Deus me tomou ali, eu preguei. E depois terminei aquele serviço e fui embora. Nunca mais vi esse rapaz. E um comentava ali, aquele cara tá pior, e sabe, as pessoas gostam de criticar, e as pessoas que conheciam, sempre eu procurava saber como que tá, né, e falar, ali não tem jeito, ali isso e aquilo. Enfim, irmãos, passou como se fosse 2 anos aproximadamente, e eu estava num determinado lugar, e falei, olha, eu vou congregar hoje, porque eu estava muito provado nesse dia, estava muito triste, desanimado da vida. Eu falei, minha vida não tem sentido, eu não sirvo para nada, sabe? O inimigo começou a soprar no meu ouvido e falar tantas coisas, e eu falei, é verdade mesmo, né? Desanima, a gente ora, a gente busca, enfim, e as coisas continuam do mesmo jeito. Eu vou lá, hoje é o último dia que eu vou na igreja, vou só para falar pro Senhor, pedir perdão, que eu não aguento, não dá mais para mim. Irmãos, e fui ali congregar. Cheguei à igreja lotada, e eu numa tristeza de alma, dobrei meu joelho, abaixei minha cabeça ali, comecei a fazer oração, Senhor, tem misericórdia, para mim não dá mais não, Senhor, eu não aguento mais. E de repente, do nada ali, meu irmão bateu a mão no meu ombro, e eu falei, Senhor Jesus, eu tão provado ainda, o irmão sem comunhão batendo a mão no meu ombro, eu vou continuar orando. E continuei falando pro Senhor ali, Senhor,
eu não aguento mais, Senhor. Para mim não dá mais, não sirvo para nada, Senhor. Para que eu sirvo? Prego para um, prego para outro, um zomba daqui, outro zomba dali. Daqui a pouco me bateram de novo a mão no ombro. Aí eu levantei já meio, sabe, meio provado, eu levantei, eu tenho misericórdia, levantei assim, na hora que eu olhei, era o pai de santo. E eu tomei aquele susto, irmão. Um susto eu tomei, eu olhei. Só que quando eu olhei pro rosto dele, já não era mais aquele rosto fundo, os olhos fundos, aquele olho, sabe, caído, aquele rosto abatido, aquela alma presa. Brilhava o rosto dele. E ele olhou para mim, bateu na minha costa e falou: irmão, bati nas suas costas aqui, sabe para quê? Para te dizer assim: você pregou tanto para mim, e hoje Deus me chamou na graça, me fez uma obra na minha vida, e você está pensando em parar? Não é tempo de parar. E ali eu fiquei sabendo que Deus fez uma grande obra, tirou aquele moço daquela condição, chamou ele na água do santo batismo, preparou um casamento, fez uma obra muito grande, e ele estava pregando para mim. Então hoje é motivo do nome do Senhor ser glorificado, porque muitas vezes a gente acha que nós falamos das coisas de Deus, pregamos isso e aquilo, e acha que em vão, mas não. Toda a semente que a gente planta, com o tempo ela dá fruto. E outro testemunho que Deus me dá também é nesse mesmo sentido. O Senhor mudou eu de cidade, levou para uma cidade, um lugar difícil. E chegando ali já cheguei, sabe? Já senti prova, luta espiritual. E vamos lá orar, e comecei a orar, e jejuar, e congregar direto, todos os dias congregando. E eu sempre tive isso comigo, que é o meu ministério que Deus me deu, o evangelismo, pregar a palavra, falar que o Senhor Jesus salva, cura, batiza, liberta, leva para o céu, que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor ama. E pregava para os moços ali, para o jovem que estava ali. E um dia, um jovem olhou para mim e falou assim: vejo que você gosta desse seu Deus. E eu já senti, sabe, uma afronta assim. Eu falei: eu amo a Deus, eu vivo para Deus, enfim. E um dia ele sempre estava por ali, ele desceu na minha casa e falou assim: olha, eu posso acender um cigarro aí? E eu, querendo ser uma pessoa gentil, dar testemunho, demonstrar amor, eu falei: pode entrar sim. E na hora que ele ia entrando, como Deus, por misericórdia, deu o dom de discernimento de espírito, deu o dom de ver, né? Muitas pessoas não creem, muitas pessoas são Tomé, e, enfim, cada um. Mas Deus me deu esse dom de ver, discernir o Espírito de Deus, o Espírito que não é. E eu já senti o guia que andava com ele. E ele quis entrar na minha casa. Eu falei: olha só um momento, antes de você entrar para acender o cigarro, você pode entrar, mas o guia que está com você, ele não pode entrar aqui. Daí ele tomou aquele susto, olhou para mim e falou: mas por quê? Eu falei: porque aqui mora o Pai dos Espíritos, o Rei da Glória. Daí ele abaixou a cabeça, levantou, olhou para mim e falou: Deus é maior mesmo. Enfim, irmãos, e ele entrou, acendeu, o guia ficou lá fora e foi embora. A partir desse momento, virou uma guerra. O diabo disseminou um ódio tão grande no coração desse moço que ele queria ver qualquer um, mas não queria me ver. Às vezes eu estava passando e ele trabalhava por ali, ele olhava para mim e já saía para o outro lado. E eu percebi que os irmãozinhos mais fracos da igreja ficavam com ele, ele levava os meninos para beber, para isso, para aquilo, para usar droga. E eu comecei a orar: Senhor, tem misericórdia, que situação é essa? Eu pregava para um, pregava para outro. E irmãos, o que acontece? Um dia na madrugada, eu orando bastante, eu vi que Deus me deu uma revelação muito forte. Eu vi um terreno assim, vi um pai de santo com uma veste preta. Ele pegava uma garrafa de vinho e outras coisas, pegava coração de animais e começava a falar assim: vamos ver quais são os guias dele, falando que queria me arrancar da graça, porque
eu ia servir a Satanás e foi uma revelação assim que não vem ao caso agora. E Deus me deu, eu acordei tremendo de madrugada e comecei a orar. O Senhor falou, se prepara, porque vai vir luta e grande. Irmãos, aí a luta começou, tribulação terrível, prova, fechou a porta de emprego, entrei numa tristeza muito grande, depressão, ia para a igreja, aquela tristeza, e passava aí aquele moço, olhava para mim e zombava dali, outros zombava de lá, iam de madrugada, mexiam lá nas coisas lá de casa, e eu sabia que era. Às vezes eu estava em consagração e jejum à noite, porque eu fazia vigília de oração à noite, irmãos, com Deus e cantando louvores, e eu via que chegavam lá de madrugada fazendo bagunça. Assim, eu tenho misericórdia, e sabe, para acabar com a comunhão. E chegou uma hora que eu falei, não dá mais, Senhor, não dá mais, é melhor entregar. Comecei a me acovardar, porque são muitos demônios, e ali na onde eu morava tinha muitos centros de macumba, tinha muitas pessoas que mexiam, então era muito pesado aquele lugar. E um dia, irmão, ele declarou, sabe, guerra contra mim, e eu na humildade, eu falei, não, o Senhor pode mudar a sua vida. E ele manifestava demônios e ria, sabe? E um dia eu peguei e falei, Senhor, eu não aguento mais, que eu estava numa prova muito grande, fui congregar e Deus falou assim, olha, você está querendo sair do lugar onde você mora, está querendo desistir, eu te coloquei lá para uma grande obra e pode esperar, porque você vai ver o caminhão de mudança, quem tem que sair de lá é o demônio, porque eu te coloquei lá. Irmãozinho, eu voltei para casa ali meio triste também, porque você sabe, quando a prova é muito longa, você fica fraco mesmo, fica desanimado. E um dia eu estava ali e eu olhava e falava, nossa Senhor, e eu numa situação tão difícil, e eu vejo essas pessoas só prosperem, e comecei a olhar, sabe, o que não era para olhar, na tristeza, fui de novo, o Senhor falou assim, olha, você espera porque o caminhão de mudança vai passar e vai levar embora essa tribulação. E um dia eu, sabe, falei, amém, Senhor. Resisti ao mal, orando e jejuando, e parei de pregar porque o Senhor falou, ó, chega também, porque não quer saber das coisas de Deus, e fui congregar. Um dia eu passando, vi esse moço de cabeça baixa, sabe, e ele cheio dos guias dele, cheio das coisas assim, de cabeça baixa. Vem a esposa dele, desesperada, irmão, pede oração para mim, porque eu conheci o pessoal, eu sempre tratei todo mundo bem, pede oração para mim hoje. E eu não entendi, eu falei, não, vou apresentar sim e tal. Quando eu cheguei na igreja, o Senhor mandou uma palavra poderosa, e quando eu estava voltando, o Senhor me visitou, tinha um caminhão de mudança, o Senhor falou assim, eu mando ou eu não mando embora? Quando eu olhei, já estava o caminhão de mudança dele, tudo, a mudança do caminhão de mudança, e ele cabeça baixa, porque ele tinha falado que ia arrancar eu de lá, que eu que ia sair, que ia me arrancar da graça, enfim, tantas coisas que o diabo usou para falar. E ele acabou indo embora e foi para outro lugar, não teve jeito. Então é assim, o Senhor, ele te coloca num lugar para uma grande obra, e o Senhor, ele não perde batalha, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Por que eu falo? Porque muitas vezes nós queremos sair do lugar, queremos abandonar, queremos pegar nossa mala e sumir, sair da faculdade, sair do trabalho, sair de tantas coisas. Mas se o Senhor te colocou, ele vai te sustentar, e quem tem que sair de lá é o diabo. E no nome do Senhor Jesus vai sair. E é até aqui que Deus me dá esse testemunho que o Senhor me dá glorioso. E o Senhor fez muitas outras obras, irmãos, mas são só essas duas que Deus me traz. Em todo o nome do Senhor seja hoje eternamente glorificado. Amém.